Meus irmãos, bom dia a todos, graça e paz a quem ainda não havia dado bom dia no início do culto. Sejam todos muito bem-vindos a essa igreja. E nós estamos ainda respirando os ares do nosso congresso. Hoje, na verdade, este é o primeiro final de semana pós-congresso. Domingo passado já foi o primeiro culto dominical e com muita gratidão no coração. Um jovem me mandou uma mensagem domingo passado perguntando a mim: pastor, já caiu a ficha de que o congresso foi maravilhoso? E eu confesso aos irmãos que ainda está caindo. Ainda temos colhido dos benefícios da graça divina através de nós, que tudo foi realizado nesse congresso. Então louvado seja o nosso Deus. Mas eu preciso dizer uma coisa aos irmãos. Apesar de no congresso, cujo título é Fascinante Jesus, nós termos tentado trazer aspectos do quanto Jesus é fascinante, os adjetivos são poucos que nós temos na nossa linguagem para dizer o quanto Jesus é fascinante. É inextinguível falar sobre Jesus. Então nós temos continuado, o pastor Marcos tem continuado, e eu hoje, nessa manhã, também quero compartilhar com os irmãos sobre o fascinante educador. Por que a escolha do fascinante educador? Irmãos, lá no nosso congresso, nós tínhamos convidados com doutorado, e um deles, inclusive, pregou e nos ensinou sobre o fascinante mestre. Então, como a minha condição estudantil é de mestrado incompleto, eu vou falar apenas do fascinante educador. É o que me cabe, é onde eu tenho lugar de fala, não é? O fascinante educador, Jesus Cristo. Então, abra sua Bíblia em João, capítulo 21, e vamos já iniciar discorrendo sobre esse educador. João, capítulo 21, versículos 15 a 17. Está escrito na palavra de Deus: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Gente, esse texto, ele é um sinal claro do fascinante educador que é Jesus Cristo. Eu sei que numa leitura despretensiosa, ou mesmo numa leitura intencional, mas na língua portuguesa, ao ler esse texto, nos foge algumas compreensões. Pois é, você já deve ter ouvido falar que a palavra em grego para, ou melhor, o verbo em grego para verbo, na verdade são pelo menos 4 usados na Bíblia. Então você tem amor, cujo nome em grego é ágape. O amor ágape é o amor de Jesus por nós, é o amor incondicional, é o amor capaz de dar a vida pelo irmão. Guarde bem esse nome, amor ágape. Outro amor que nós temos em grego e que também está na Bíblia é o amor filéu. O amor filéu é o amor que você tem por um amigo, por uma pessoa cuja você tem admiração. Você ama, você admira, você quer bem. É o amor filéu. Guarde também esse nome. Depois nós temos o amor estorguê, que é um amor pouco usual no grego, mas ele significa o amor de sangue, o amor familiar, o amor de um pai para um filho, o amor de um filho para um pai, para uma mãe. E por fim, usado na Bíblia, nós temos o amor eros, que é o amor relacional, que só é possível existir entre um homem macho e uma mulher fêmea.
Aqui, meus irmãos, eu pedi para vocês guardarem duas palavras: o amor ágape e o amor filéu. Sabe por quê? Porque Jesus, ao perguntar para Pedro, nosso querido Pedro, se ele o ama, se ele ama Jesus mais do que a todos ali, o amor que Jesus se refere é o amor ágape nessa pergunta. E a resposta de Pedro é o amor filéu. Ele não está respondendo igual. Então, numa tradução mais aproximada, eu diria o seguinte: Jesus chega para Pedro e pergunta: Pedro, tu me ama a ponto de dar a vida por amor a mim? E a resposta de Pedro é: Senhor, o Senhor sabe que eu te admiro. O Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Ele não respondeu de igual modo. Na segunda vez pela qual Jesus pergunta, Jesus usa mais uma vez o amor ágape. Pedro, tu me amas, mas, afinal de contas, tu me amas, capaz de dar a tua vida por amor a mim? E Pedro, meus irmãos, repete assim como na primeira vez: Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor, que eu te admiro. Vocês percebem que esse diálogo aqui parece que não está funcionando. Só que Jesus, como um fascinante educador, o que ele fez na terceira vez? Será que ele insistiu ao amor ágape para ensinar Pedro por repetição, por insistência? Porque muitas vezes é assim que aprendemos, por insistência e por repetição. Só que não, gente. A terceira vez que Jesus pergunta para Pedro, ele pergunta amor filéu. O próprio Jesus mudou a sua pergunta. E Jesus então pergunta: Pedro, tu me admiras? Tu me gostas de mim? E Pedro fica triste, conforme o texto fala, porque Jesus perguntou a terceira vez. Mas a gente não consegue no texto tirar se realmente o que Pedro ficou triste é pela repetição ou porque Jesus mudou a palavra amor. E quando Pedro responde, ele responde não ágape, como se tivesse aprendido a lição. Ele continua respondendo o amor filéu. Meus irmãos, Jesus é um fascinante educador, porque aqui nesse momento, aparentemente, parece que Jesus desceu o padrão de amor. Ele usa o maior dos amores como a primeira e a segunda vez, perguntando a Pedro, o amor ágape. Mas quando Jesus aproxima de Pedro o amor filéu, que era o amor que Pedro achava o máximo que ele poderia sentir naquele momento, Jesus não está diminuindo. Jesus não está tirando a oportunidade de Pedro crescer e desenvolver o amor ágape. Na verdade, Jesus, que é Deus, cuja os nossos corações ele sonda, sabe da capacidade de Pedro, sabe inclusive Jesus, pelo fato de ele ser atemporal, saber tudo o que lhe aconteceria, e inclusive a humanidade, ele sabia que ia chegar o dia e a hora que Pedro amaria de forma ágape, que Pedro daria a vida por amor ao Evangelho. Mas ainda não era a hora. O fascinante educador Jesus Cristo, ele aproxima o seu ensino do seu ouvinte. E assim Pedro pôde constatar que Jesus o aproximou dele nesse amor. Pois é, meus irmãos, isso não é nada genial. Você provavelmente já até ouviu outro pregador falar desse amor e dessas perguntas de Jesus. Se não ouviu, você aprendeu mais uma coisa hoje. Mas não é desse texto que nós vamos tirar a nossa reflexão de hoje. Esse texto é mais para confundir os irmãos. Eu quero chamar e convidar os irmãos a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós vamos ao Sermão do Monte. O Sermão do Monte, em Mateus 5, é a maior coleção de ensinamentos dados por Jesus de uma só vez. Se você olhar os evangelhos, nós temos infinitos ensinamentos sendo estabelecidos. Porém, é no Sermão do Monte que os ensinamentos estão acomodados num só discurso. De uma só vez, Jesus proferiu ensinamentos para toda uma vida. É verdadeiro uma aula de vida. Uma aula de viver para a nossa escola da vida. E aí, nesse capítulo 5 de Mateus, onde os irmãos já abriram, vai até o versículo 21. Aqui ainda é o início do Sermão do Monte. Jesus já compartilhou das bem-aventuranças. E quando ele chega especificamente em Mateus 5, 21, ele vai trazer pela primeira vez essa expressão no Sermão do Monte. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Não matarás,
e quem matar estará sujeito a julgamento. Agora em Mateus 5, 27, você avança só um pouquinho, Jesus diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Mateus 5, 31 agora. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Mateus 5, 33. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Em Mateus 5, 38, Jesus mais uma vez diz: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E finalmente, irmãos, o texto da nossa reflexão nessa manhã, Mateus 5, 43 até 48, Jesus, pela sexta vez, ele traz o seu ensino a partir do ouvistes o que foi dito. Então diz a palavra de Deus, acompanhe. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Que Deus amado aplique a sua palavra em nossos corações, em nossas vidas, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Mantendo a sua Bíblia aberta nesse texto, nós temos alguns ensinamentos precisos do fascinante educador Jesus Cristo. Jesus é fascinante educador, meus irmãos. Nessa sexta vez em que ele se refere ao que ouvistes o que foi dito, Jesus traz uma referência extremamente importante aos seus ouvintes no Sermão do Monte. Na verdade, vocês sabem o que estava acontecendo aqui. Os ensinamentos verotestamentários, eles estavam sendo praticados pelos essênios, saduceus, fariseus, e estes estavam usurpando do verdadeiro conteúdo da palavra de Deus, tentando se favorecer na religião. Ou seja, a Bíblia Sagrada, neste caso o Antigo Testamento, não estava sendo pregado coerentemente por aqueles religiosos. Quando Jesus remete ao ouvistes o que foi dito, não significa somente que se trata dos textos do Antigo Testamento, mas se trata dos textos do Antigo Testamento sendo pregado por esses religiosos. É uma espécie de Jesus como nosso fascinante educador, dando uma oportunidade para os seus ouvintes, pensando no ambiente escolar, que inclusive nós temos aqui, olha irmãos, hoje, o banner, fascinante educador, bonitão ali. Hoje eu tive uma ideia de proporcionar para os irmãos o efeito em 3 dimensões. Essas cadeiras aqui na frente é para simular uma sala de aula. Elas não estão atrapalhando o telão. É somente uma sala de aula. Eu só queria atrapalhar o câmera mesmo. Eles correram um pouco para me alcançar, mas deu certo. O que Jesus faz, como se numa sala de aula, como nos tempos que você estudou, Ele está fazendo aqui, meus irmãos, oferecendo para os seus ouvintes a oportunidade de passar, porque eles estão em recuperação. Eles não aprenderam direito. E Jesus está dando para eles um novo ensino, ou melhor, o ensino genuíno, para que a partir desse ensino, eles passassem de ano. Jesus é um fascinante educador. No versículo 43, ele remete ao que foi dito. E o que foi dito, meus irmãos? Em Levítico, capítulo 19, versículo 18, está escrito: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Repetindo, só o comecinho.
não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Esse texto não tem nada de errado nele. Esse texto está dizendo ao povo de Israel que eles deveriam tratar bem o seu povo, os seus domésticos na fé e conterrâneos. Isso é maravilhoso, tratar bem pessoas. Só que eu falei no início, quando Jesus traz como ensinamento, como um fascinante educador, ouvistes o que foi dito, é porque esse tipo de ensino estava sendo ensinado de forma incoerente com a palavra. Ou seja, pensa comigo, meus irmãos, um fariseu te diz, meu irmão, a Bíblia diz, ame o teu companheiro, ame o israelita, ame o teu povo, e odeie aqueles que não são do teu povo. Se você emprega esse amor e não odeia os que são da casa, pratique de forma contrária com os que não fazem parte. Se você ler bem os evangelhos, você vai perceber que há momentos em que o próprio Jesus é criticado por fazer parte de um outro povo, por ser nazareno. Você vai perceber que tem pessoas como aquele maravilhoso encontro de Jesus com a mulher no poço, a mulher samaritana. Ela era desqualificada por aqueles religiosos por ser samaritana. Era prática daquele judaísmo amar os seus comuns, mas odiar aqueles que não são parecidos com eles. Odiar aqueles que não fazem parte do seu povo. Então, pessoas que aprenderam assim, elas estavam reprovadas. Mas aí Jesus traz a recuperação. Jesus, o fascinante educador, ele repete o que foi ensinado, mas ele aplica o verdadeiro ensino. Então agora, os versículos 44 e 45, é o que Jesus diz. Ouvistes o que foi dito, mas agora eu digo a vocês. Mas agora eu tenho um ensino para vocês. E o mais importante, irmãos, é que esse não é um novo ensino. É o velho ensino. É o ensino da palavra de Deus. Só que aplicado de forma coerente. Só que aplicado da forma que só Jesus poderia requalificar esse ensino àquelas pessoas. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, irmãos, amar os inimigos. Amar os inimigos pode ser simplesmente, na mente de muita gente, não empregar ódio. Se eu não odeio, já amo. Mas Jesus acrescenta a esse amor algo interessante. Jesus diz que além de amar os inimigos, eu tenho que orar pelos que nos perseguem, os que nos causam algum tipo de mal. E sabe o que é que Jesus está dizendo com isso? Que o teu amor tem que ter ação. Porque muitas vezes a gente diz, não, fulano me machucou, fulano me feriu, mas eu estou simplesmente na minha. Eu não estou com ele, ele não está comigo. Então eu não odeio o meu irmão, logo eu estou amando. Não, meu irmão, nem sempre amor se conclui dessa forma. Às vezes, inclusive, o que você está fazendo sequer é amor, é indiferença. E indiferença, muitas vezes, é tentar também machucar o outro, ser indiferente, destratar, tratar mal, em não fazer nada, em não ser sequer educado. O que Jesus está dizendo é que quando eu amo o meu inimigo e oro por aquele que me persegue, que me causa alguma dor, algum mal, logo eu estou levando ao meu coração de adorador a intenção boa àquela pessoa. Eu quero que o Senhor abençoe aquele que me persegue. Eu quero que o Senhor o faça prosperar. Eu quero que o Senhor converta esse coração e não simplesmente ficar indiferente àquela pessoa. Pois é, meus irmãos, esse é o ensino do fascinante educador. E ele fala, versículo 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai. Ou seja, é isso que me faz ser parecido com Deus. Isso é uma característica de um filho de Deus. Amar inimigos e orar pelos que vos perseguem. Mas aí você pode dizer, pastor, mas isso é tão difícil. E é. Porque quando você olha na palavra de Deus, Jesus fez isso.
E aí você continua dizendo, pastor, continua difícil, porque foi Jesus quem fez isso. E ele fez, está registrado em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Diz a palavra de Deus: contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Meus irmãos, onde é que Jesus está aqui, meus irmãos? Ele está onde? Na cruz. Jesus está sendo crucificado e está pedindo perdão por aqueles que o perseguem. Ele está pedindo perdão. Meus irmãos, você já pode ter sofrido dor por alguém que causou. Você pode sofrer algum tipo de perseguição. Você pode ter conhecimento de que alguém não gosta de você e até te odeia. Mas, se até hoje você não consegue fazer uma oração por essa vida, eu quero usar o exemplo de Jesus. Esse exemplo é extremo. Jesus está sendo crucificado. Eu acredito que nenhum de vocês aqui foi crucificado até hoje. Ou vocês não estariam aqui. Então, o sofrimento que você já recebeu por outro alguém não foi maior do que o de Jesus, e nem tampouco igual ao de Jesus. Então, o que nos cabe, irmãos? O que nos falta orar? Mas aí você pode insistir comigo, e você tem razão por insistir. Ah, pastor, mas aí é Jesus. Como Jesus consegue fazer uma coisa dessa? Ele é Deus. Ele não carrega ódio, ele não tem rancor. Mas pastor, o senhor sabe como é a carne, né? Eu sei, meus irmãos. E por isso eu tenho um outro exemplo agora de um ser humano. Um ser humano que não era 100% homem, 100% Deus. Ele era Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Gente, Estevão, ele foi escolhido entre tantos outros na igreja primitiva, por ser reconhecido como um homem cheio do Espírito Santo, um homem que tinha palavra ousada, um missionário que tinha potencial. Ele foi selecionado. Só que a vida e o ministério de Estevão durou tão pouco. Então, em Atos, capítulo 7, versículos 55 a 60, diz o seguinte: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E no versículo 60, então Estevão, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E com essas palavras adormeceu. Meus irmãos, Estevão, antes de morrer, injustiçado, escolhido como um homem cheio do Espírito Santo, um pregador do Evangelho, um homem que estava preparado para levar essa palavra e vidas serem alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Esse homem, muito rapidamente, é tirado do seu povo, dos seus pares. Ele é julgado. E esse julgamento é feito de uma forma em que há o julgamento, o veredito, e o próprio júri comete ali a justiça, segundo as suas crenças. Eles levam Estevão para fora da cidade, apedrejando. Enquanto o apedrejam, Estevão pede para Deus não colocar esse pecado, não imputar, não colocar no boleto, na conta desses homens, tal pecado que é matar o próprio Estevão. Meus irmãos, o que foi que Jesus ensinou no Sermão do Monte? Ame os seus inimigos e ore pelo que vos perseguem. Eu falei sobre Jesus, então vamos falar sobre Estevão. Eu acredito que nenhum de vocês aqui foi apedrejado até a morte. Nenhum de vocês. Então a dor que alguém já te causou foi menor do que essa. No entanto, Estevão, homem, ser humano, como eu e você, ele clamou a Deus, ele orou pelo que os perseguia naquele momento, pelos seus perseguidores. Estevão orou, e foram as últimas palavras dele antes de morrer. Meus irmãos, esse é o nosso fascinante educador, Jesus Cristo.
que ele simplesmente ensina e faz. E aqueles que são seus seguidores, como o próprio Estevão, aprendeu e fez. Isso se estabelece numa verdadeira educação que Jesus tem para conosco e num verdadeiro aluno de Jesus nessa escola da vida. Jesus, ele quebra esses princípios seculares que dizem, faça o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Jesus não, ele diz e ele faz. Ele fala e ele cumpre. E assim, um seguidor de Jesus ouve, fala e cumpre. Foi assim com Estevão. Por que é tão difícil ser assim conosco? Porque é tão difícil amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Quais são as barreiras, as desculpas que nós temos criado? Estevão tinha motivos, meus irmãos, para não gostar dos seus perseguidores, para não clamar a Deus que tirasse aquele pecado do boleto deles. Mas ele foi um bom seguidor de Jesus, ele foi um bom aluno do nosso fascinante educador. Mas Jesus, como um fascinante educador, ele não apenas reensina, ele não apenas dá a oportunidade dos seus alunos irem para a recuperação aprendendo o verdadeiro ensino. Primeiro ele diz o que foi dito, então ele aplica o que deve ser vivido, ou seja, o ensino genuíno, mas agora nos versículos 46 e 47, Jesus faz uma comparação. É um processo, faz parte do processo pedagógico, muitas vezes, comparar, para que seja de fácil entendimento a nós. E é assim que Jesus faz, versículos 46 e 47, temos mais um detalhe aqui. Quando Jesus compara, ele não compara israelitas a israelitas. Jesus cita, versículo 46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos do mesmo jeito? Opa! Se o ensino era amar somente os seus pares, israelita mais israelita, quando Jesus aplica um publicano nessa fala, Jesus está dizendo, olha, até aqueles que vocês consideram inimigos, eles amam quem ama eles. Olha o que Jesus está dizendo aqui, irmãos. Jesus está provocando os seus alunos. Ele está trazendo para eles uma reflexão mais profunda. Se aqueles que nós odiamos conseguem praticar o amor, então alguma coisa não está certo. Mas Jesus diz mais, versículo 47. E se saudardes, só a saudação, irmãos, somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Outro povo que Jesus cita, os gentios, considerado pelos judeus um povo pagão, de vários deuses gregos. E aí Jesus diz, olha, se vocês são capazes de saudar os seus irmãos, tratar bem, saudar é tratar bem, ser cordial, ser educado. Se vocês são capazes disso, deixa eu falar uma coisa para vocês, aquele povo que vocês consideram pagão, adoradores de vários deuses, que não merecem Deus único e verdadeiro, aqueles que vocês consideram seus inimigos, eles também fazem isso. Eles também sabem ser cordiais, eles também sabem tratar bem uns aos outros. Então, de que adianta fazer só isso? Pois é, o nosso fascinante educador, ele traz o ensino em comparação e leva os seus alunos a repensar a vida, a dizer, puxa vida, algo não está certo mesmo. Em 2 Coríntios, Paulo fez algo aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Jesus Cristo, no seu ensino aqui no Sermão do Monte, ele mencionou em versículos anteriores aqui, sobre o sol nascer para todos, sobre o cuidado de Deus dispensado à raça humana, cuidado de Deus. E aqui aos 2 Coríntios, Paulo, ele fala de um amor de Jesus que constrange a gente, um amor constrangedor. E esse amor, eu sinto como ele é constrangedor, quando ele rompe com as nossas barreiras de amor, porque a gente coloca, estabelece barreiras, critérios. Ah, eu amo até aqui, a partir daqui eu já não quero amar. Mas era isso que os fariseus faziam. Ama o teu próximo, saúde aquele com quem você se dá bem.
Jesus, ele trouxe um outro ensino: ame o teu inimigo e ore por aqueles que te perseguem. Isso é um amor constrangedor, irmãos. Isso constrange a gente, porque a gente não quer colocar isso em prática. A nossa carne não deseja isso. A nossa carne deseja vingança. É essa a verdade. E aí Paulo, ao falar sobre esse amor constrangedor de Jesus, ele diz: lembra que Jesus morreu por todos. Não significa que todos serão salvos, porque você conhece João 3,16. É para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. No entanto, a morte de Jesus foi por toda a raça humana. Infelizmente nem todos creem. Mas a morte de Jesus foi por todos, conforme Paulo afirma aqui. E isso é constrangedor, não é, irmãos? Você ter alguém que está na tua lista do ódio, você ter alguém que você não quer amar, não quer orar, mas lembrar que Jesus também morreu por ele. Isso é constrangedor. Também escrevendo aos Gálatas, Paulo também afirma, Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essas palavras de Paulo, meus irmãos, elas são também um ato constrangedor do amor de Cristo. Sabe por quê? Porque Paulo menciona que essa vida que ele agora vive na carne é a vida do Filho de Deus, é a vida de Cristo Jesus. Porque eu sei que muitas das nossas desculpas em não amar os nossos inimigos, em não orar pelos que nos perseguem, é simplesmente dizer: pastor, o senhor sabe, a carne é fraca, o senhor sabe que eu preciso de tempo para amar, porque eu sou tendencioso, eu sou um pecador mesmo. É nessas horas que a gente adora assumir que é pecador, né? Quando a gente quer receber bênção, a gente só diz que é abençoado, que é filho do rei. Mas nessas horas a gente faz questão de trazer essa memória: sou pecador, isso está nos meus limites. Pois é, Paulo afirma que a vida que ele agora vive na carne, é a vida do Filho de Deus. Não há desculpas, irmãos. Por último, o nosso fascinante educador, ele traz a nota da recuperação. Ou melhor, ele traz o gabarito para essa prova que ele traz aos seus alunos. Versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste. Meus irmãos, quando Jesus termina esse ensino sobre amar, sobre estabelecer inimigos, perseguidores, como alvo do meu amor e da minha ação, o que Jesus está fazendo ao proclamar perfeição, é dizendo simplesmente, como um fascinante educador, que para passar de ano aqui, é preciso tirar 10. Não tem meio amor. Não, eu vou amar mais ou menos. Tem uma turma que eu amo mais, mas essa turma aqui eu escolho amar menos. Não é meio amor. Você não passa por média aqui. É perfeição, gente. Daí liga um alerta das nossas desculpas. Se é perfeição, está aí que eu não consigo. Consegue. Jesus é um fascinante educador. Que espécie de fascinante educador nos diria para viver algo que não fôssemos capazes de viver? Não seria um fascinante educador. Se Jesus ensinasse algo que fosse impossível para você, se Jesus ensinasse algo que você não fosse capaz de viver, ele seria um péssimo educador. Um professor que faz questão do aluno não colocar em prática. Que professor é esse? Não, meus irmãos. Jesus é um fascinante educador. Jesus ensina o que é possível viver. Lembra o que ele fez com Pedro? Se o Pedro ainda não compreende o amor ágape, Jesus se aproxima de Pedro com amor filéu. Mas Jesus sabia que Pedro um dia amaria a ágape. A exigência de Cristo Jesus como fascinante professor, orientador, facilitador, educador é altíssima. É altíssima. E não é por acaso que toda a população de Fortaleza não se encontra numa igreja nessa hora, porque muita gente não quer seguir esse fascinante educador. É difícil, irmãos. É difícil. Seria eu um péssimo pastor se dissesse que era fácil seguir Jesus. O ponto de Jesus é a nota final, é um 10, perfeição.
Mais uma vez citando Paulo, agora em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Diz a palavra de Deus: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Paulo está falando sobre amor ágape aqui, meus irmãos. Paulo entendeu aquilo que Jesus tentou ensinar a Pedro. Pedro uma hora entendeu. E a minha oração é que cada um aqui hoje entenda. É ágape que o Senhor quer de nós. É ágape o que Jesus pede para nós. Como fascinante educador, ele viveu o amor ágape, ele praticou o ágape, ele deu a sua vida por nós. E não nos cabe menos do que isso. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Você sabe que é amado do Pai. Você sabe que é um filho amado. E você sabe muito que é um filho amado, justamente pelas características desse fascinante educador. Jesus te ama tanto que ele se aproxima de você. Ele fala numa linguagem que você o entenda, que você consiga colocar em prática. Então, se ainda não é possível o ágape, ame filéu, mas ame, meu irmão. Coloque em prática esse amor. Ah, pastor, eu não consigo dar a vida pelo meu inimigo. Então ame o seu inimigo e ore por ele. Porque pelo menos desenvolvendo o amor filéu, um dia você vai conseguir desenvolver o amor ágape. Sabe por quê? Porque isso não depende de nós. É pura ação do Espírito Santo de Deus. É Deus agindo em nós. Eu não conseguiria amar se não fosse Deus. Eu não conseguiria sequer pregar sobre esse assunto se não fosse o amor de Deus por mim. Porque eu não sou o maior exemplo do planeta Terra de amor. O exemplo é Jesus. E eu só posso falar sobre isso porque eu sei que Ele me ama. Porque eu sei que Ele tem misericórdia de mim. E eu sei que eu sou um aprendiz. Eu sou um aluno nessa escola. Assim como você, meu irmão. Assim como você, minha irmã. Somos alunos. Mas esses alunos têm um padrão de imitação. É Deus. Filhos amados imitam Deus. Filhos amados não imitam outros filhos. Filhos amados sequer imitam pastores. Filhos amados não imitam o seu líder. Filhos amados não imitam filósofos. Filhos amados não imitam padrões mundanos. Filhos amados imitam Deus. Sede, pois, imitadores. E andai em amor como Cristo nos amou. E por amar se entregou. É amor ágape aqui. Andem em amor ágape. Assim é que a nossa vida será uma oferta, num aroma suave ao nosso Deus. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O fascinante educador nos deu uma aula de vida. E eu até oriento os irmãos, leiam com calma essa semana sobre esse fascinante educador no Sermão do Monte. Leia com calma cada característica de Jesus ali pregada por aquelas pessoas, para aquelas pessoas. E como Jesus, Ele pode se mostrar cada vez mais fascinante para você também. E saiba que é possível sim viver esse amor. Saiba que é possível. Jesus viveu, Estevão viveu, Paulo viveu, e tantos outros, assim como o próprio Pedro, que uma hora não entendeu. Talvez você hoje não esteja entendendo por completo, mas ore por isso. Ore para que Deus desenvolva em você essa característica do amor ágape, de dar a vida pelo irmão, sem se importar quem é o irmão. Baixe sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. E comece nessa hora, apresentando a Deus os seus anseios, e principalmente os seus inimigos. Se há alguém que te machucou, se há alguém que realmente tem causado diferença negativa na tua vida, se você considera essa pessoa como um perseguidor seu, ou realmente um inimigo, chegou a hora de praticar. Coloque em prática, a começar a oração. Comece orando por essa pessoa, essas pessoas, não sei. Mas como filho amado, sede imitador.
como filho amado, imite Jesus ali na cruz, ministrando perdão sobre aqueles que estavam o crucificando. Imite um ser humano como Estevão, que ao ser apedrejado, pediu a Deus que tirasse aquele pecado da conta daquele povo. Sede imitadores, irmãos. O fascinante educador já deixou as suas aulas. Está tudo pronto. O que nos cabe é ser bons alunos. O que nos cabe é ser fascinantes alunos. Porque educador, ele já é fascinante. Deus amado, te apresento, Senhor Deus, cada pedido aqui nesse lugar, Pai. Se com sinceridade o meu irmão, a minha irmã tem apresentado inimigos, tem apresentado ao Senhor verdadeiramente pessoas que já causaram mal, já os perseguiram, Senhor Deus, que esse coração sincero seja invadido do teu amor ágape, Senhor Deus. Que o Senhor possa desenvolver em nós excelentes alunos, fascinantes alunos, Senhor Deus. Porque o fascinante educador, teu Filho Jesus, o fascinante ensino que é a tua palavra, já está diante de nós. Sim, Deus, que o teu fascinante Espírito Santo nos conduza a cumprir, Senhor Deus, com a tua palavra, com o teu evangelho, com a tua vontade, Deus. Não nos deixe ignorantes a tudo isso. Não nos deixe, ó Pai, viver uma mentira, Senhor Deus. Que o nosso evangelho seja genuíno, assim como tu és verdadeiro. Que a nossa prática de amor seja ágape, assim como teu filho assim viveu. Deus amado, nos ajuda. Sozinhos nós não vamos conseguir, Pai. Mas sim, com a tua presença, com a tua orientação, o Senhor nos tomando pela mão, sim, Deus, vamos conseguir, Pai. E assim eu te oro, Senhor Deus. Apresento cada nome que foi de coração apresentado diante do Senhor, e que o Senhor trate os nossos corações, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.